Sejam bem-vindos. Nós estamos começando essa proposta nova da Associação Médico Espírita de realizar seminários mensais, mais voltado para colegas médicos, pessoal da área acadêmica, uma maneira também de chamar os colegas ao diálogo, à conversa e a conhecer o trabalho da AME, né, a proposta que nós temos. Então, hoje nós estamos iniciando essa nova fase, essa nova proposta, com os seminários mensais. O próximo seminário vai ser dia 9 de abril, que é o nosso irmão Durgante, né, o colega Durgante, que é geriatra, e vai falar sobre o envelhecimento do médico, né, sobre como lidar com essa fase de envelhecimento e a importância da espiritualidade nessa fase para cada um de nós, especialmente aí para o médico também, que o médico também envelhece, infelizmente, né? E enfrenta os limites que o corpo vai impondo, né? E nós temos que lidar com isso de uma maneira ou outra. Então, a nossa proposta desta noite é falar um pouquinho sobre essa intersecção entre a medicina e a espiritualidade, né? Na verdade, essa ligação da religiosidade, da espiritualidade com a medicina, ela acompanha a própria história da civilização humana. Nós vamos ver que dentro da história dos xamãs, né, da própria mitologia grega, a história da Grécia, em que os doentes iam dormir no templo de Asclépios para poder sonhar com a cura. Sonhava com a serpente, que é o símbolo da medicina, e ali obter, através da oração, dos rituais, aquela orientação com relação à sua saúde. Então, a medicina, a saúde, sempre estava envolvido, sempre esteve envolvido com o campo também da espiritualidade, né? Só que, com o passar do tempo, houve uma ruptura entre o pensamento religioso, o pensamento científico, né, o pensamento mecanicista newtoniano, foi tomando conta, né, o pensamento de Descartes, que quis separar a mente, o espírito da ciência, o espírito do corpo, né, a alma da matéria. E aí houve uma influência desses pensadores que levou a essa ruptura e essa concepção mecanicista do mundo. O ser humano, ele é uma máquina, é visto como uma máquina, o coração uma bomba que bombeia, e passamos daí a cada vez mais fragmentar o ser humano em sistemas, em repartições, e vamos perdendo essa visão de totalidade do indivíduo. E aí passamos a estudar o sistema digestivo, o sistema respiratório, né, o sistema nervoso, mas desconectado dessa visão de totalidade. E isso acabou influenciando toda a nossa medicina, essa visão mais fragmentada, e também da gente olhar mais o órgão do paciente do que o paciente. Então, geralmente, o médico geralmente trata o estômago do paciente, o pulmão do paciente, mas não o dono daquele coração, não o dono daquele estômago, não o dono daquele pulmão. É uma tendência nós ficarmos mais presos na visão organicista da medicina. E essa, então, diretriz newtoniana gerou a fragmentação do conhecimento, a compartimentalização do saber, procedimento analítico, modelo matemático do conhecimento, controle e manipulação da natureza, né? E a afirmação de verdades científicas absolutas, como a ciência fosse algo determinante. Só que a gente percebe que a própria evolução do pensamento científico, ela vai se desmentindo, né? Tem certas verdades em medicina que hoje não é mais verdade, são mentiras. E a gente sabe que muito conhecimento que hoje é considerado uma verdade, amanhã no futuro, com a evolução do pensamento científico, vai haver mudanças. E nesse processo houve uma grande discussão, né, entre Claude Bernard e Pasteur, que tinham abordagens diferentes naquela época. Os dois cientistas franceses, amigos, íntimos,
Só que Claude Bernard tinha um pensamento de homeostase, que a doença vinha do desequilíbrio dessa harmonia que havia no conjunto orgânico, essa homeostase que mantinha a nossa saúde. E a perda dessa homeostase é que favorecia a doença. Já Pasteur, ele desenvolveu a ideia da microbiologia, né, microscopia, identificação dos agentes etiológicos, das bactérias, e dizia que a doença era causada por um agente, um bichinho, né, uma bactéria. Como naquela época as doenças infecciosas haviam uma larga escala, né, a gente sabe que a Idade Média, que havia passado, houve muitas doenças que destruíram uma série de populações na época, né, pestes e tudo mais, acabou Pasteur tendo vantagem nessa abordagem, pelo esse histórico da medicina. E logo em seguida houve o postulado de Helen-Koch, mais conhecido na medicina pelo postulado de Koch, mas na verdade ele fez uma adaptação do postulado de Helen, que já havia, né, em que Koch, esse postulado vão ser aplicados na área da infectologia, mas de uma certa maneira ele permeou todo o pensamento médico da medicina. Porque o postulado de Koch vai relacionar a doença à origem de um agente, de algo causador da doença. A gente chama de agente etiológico. Então, quando o médico ele vai fazer uma anamnese, um exame físico, vai buscar o agente etiológico que causou a doença. Embora isso está ligado a uma questão mais da infectologia, doenças infecciosas, de uma certa maneira, esses postulados de Koch, ele vai permear todo o pensamento da medicina. Nós nos acostumamos daí com essa ideia de um agente etiológico, de buscar algo fora, nessa relação de causa e efeito, que toda doença é causada por alguma coisa que desencadeou essa doença, um agente etiológico. E, de uma certa maneira, isso está tão impregnado e influenciou toda a pesquisa médica do futuro, que nós acabamos deixando de lado os fatores mais subjetivos, né, os fatores emocionais, os fatores intrínsecos, os fatores ambientais, perderam muita força, né, muito pouco valor tiveram frente à ideia de um agente, de um fator externo e possivelmente material como origem das doenças. Esse postulado depois foi revisto em 76, né, por Evans, que ele ampliou, né, eram 4 postulados, ele passou para 10 postulados, e em 1980 o postulado teve uma versão molecular. Então, tu vê que ele continua bastante atual, né, sendo aplicado também na genética, na medicina molecular, dentro dessa visão de um agente etiológico. Então, nós temos uma medicina que chegou na atualidade, em que marca esse conflito do materialismo, que é o paradigma vigente, né, e com uma ideia de uma espiritualidade, uma realidade espiritual. O materialismo que está baseado, então, nesse pensamento newtoniano, que é a fragmentação do pensamento, da medicina, do ser humano, né, contra essa visão espiritualista, que é uma visão integrativa, uma visão sistêmica, que busca um cuidado mais humanizado. Então, nós estamos numa ambivalência, uma dicotomia, né? Enquanto que a medicina avançou muito dessa visão mecanicista, newtoniana, dentro de uma força científica, e que nós avançamos muito no conhecimento da genética, da biologia molecular, de novas descobertas, de tecnologia avançadas no campo da medicina, ampliamos a melhoria na cirurgia, avançamos em medicamentos, antibiótico, nós continuamos também tendo doenças que ainda não conseguimos superar, né? Desde a desnutrição, de doenças ainda que se mantêm desde a Idade Média, de algumas infecções graves, por uma má distribuição do nosso conhecimento, da aplicação do recurso, enfim,
de todos os problemas sociais que nós vivemos. Então, isso marca muito bem a imagem do nosso mundo atual. E aí onde entra, então, a religião e a espiritualidade. É importante nós conceituarmos religião, religiosidade e espiritualidade, porque há diferenças. Tá? Então, religião é visto como um sistema unificado de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, ou seja, coisas proibidas, separadas, crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral chamada igreja e todos os que a ela aderam, né? São grupos sociais que produzem e mantêm explicações sobre o sentido e o propósito da vida, sobre diversos valores humanos. Essas explicações vão além do mundo natural, invocando alguma crença sobrenatural. São conceitos, né, de religião. E religiosidade. Religiosidade seria o quanto o indivíduo acredita e segue e pratica uma religião. A frequência que alguém vai a um templo, igreja ou encontros religiosos. Religiosidade não organizacional envolve práticas religiosas privadas, como oração, meditação religiosa, leitura de livros religiosos. E religiosidade intrínseca seria o que envolve os aspectos da nossa vida, como viver os nossos valores religiosos, o sentimento de uma conexão superior com Deus, né? Seria a nossa subjetividade, como aquilo impacta a nossa maneira de enxergar e conviver com o mundo lá fora, né? A nossa vivência dessa religião no nosso dia a dia. E espiritualidade? Espiritualidade, nós temos duas definições, uma mais ampla, ficou ali um pouquinho em cima da referência. A espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual o indivíduo busca o sentido final, propósito e transcendência. Em experiências, relações com si mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o significante do sagrado. A espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. E o Koenig tem uma definição que a espiritualidade se distingue de todas as outras coisas, humanismo, valores, moral e saúde mental, por sua conexão com aquilo que é sagrado, o transcendente. O transcendente é aquilo que está fora do eu e também dentro do ego. E nas tradições ocidentais é chamado de Deus, Alá, Hashem ou um poder superior. E nas tradições orientais pode ser chamado de Brahman, manifestações de Brahman, Buda, Tao, verdade, realidade suprema. A espiritualidade está intimamente ligada ao sobrenatural, o místico e a religião organizada, embora também se estenda além da religião organizada e começa antes dela. Então, a espiritualidade é uma busca individual por um sentido da nossa vida. Qual é o sentido que move a nossa vida? Espírito vem de spiritus, do latim, que significa a essência, aquilo que move. Se nós pensarmos assim, qual é o espírito da arte? É o que está por trás, o que move os artistas, o que move, o que dá sentido para a arte. Qual é o espírito da ciência? Qual é o espírito da medicina? Então, é aquilo que dá um norte, que orienta, que dá um sentido. Então, a gente vai dizer que a dimensão espiritual é algo que não é material, mas que é mais importante do que a matéria, porque se ela dá o sentido, ela dá o norte, né? É ela que está ali permeando tudo e a todos. E essa dimensão espiritual, ela é inerente, como fala aqui. Todos nós temos uma dimensão espiritual, mesmo a pessoa que se desmaterializa, mesmo a pessoa que não acredita em espírito, numa realidade espiritual, ela ansia por alguma coisa. Ela necessita acreditar em alguma coisa, nem que seja na própria matéria, na própria ciência, que ela coloca toda a sua esperança, o seu ideal de vida. Mas alguma coisa tem que mover a pessoa. Então, essa dimensão, ela faz parte e é necessária a qualquer condição humana. Ela é algo inerente a todos nós. Então, isso aqui é um conceito, né, que está no livro Bioética e Espiritualidade. É um livro que foi editado pela editora PUC, né, organizado pelo Godin.
Dr. Godin, aqui vocês devem conhecer, da bioética, do Hospital de Clínicas, que toda pessoa é espiritual enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessariamente na fé em uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificamente à divindade, mas à capacidade de autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano é um ser intrinsecamente espiritual, pois demonstra essa capacidade de refletir e de autotranscender-se. E a espiritualidade, ela depende de basicamente 3 componentes. Necessidade de encontrar significado, razão e preenchimento na vida, necessidade de esperança, vontade para viver, necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros e em Deus. A necessidade de significado é considerada uma condição essencial à vida. E quando o indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado, sofre em função do sentimento de vazio e desespero. Então, quando não tem algum sentido que move a tua vida, quando não tem nada que ressignifique a tua existência, né, tu entra num vazio existencial. A respeito da condição de sentido da vida, referida pela maioria dos autores como ponto fundamental no âmbito da espiritualidade, seguindo Viktor Frankl, o sentido da vida é um dom e seu sentido nunca desaparece. Viktor Frankl é aquele psiquiatra austríaco, né, que criou a logoterapia, e ele vai dizer então que está fundamentado na vontade do espírito, ou seja, no desejo de descobrir sentido na existência humana e na liberdade da vontade, que significa a liberdade para descobrir esse sentido e escolher uma atitude diante do sofrimento. Para Frankl, o sentido da vida se centra na criatividade, na experiência e na atitude. E ele vai dizer que existem 3 situações que o ser humano nunca pode evitar. Todos vamos passar por essa experiência, que é o sofrimento, a morte e a culpa. Todos nós vamos ter algum momento de sofrimento, seja sofrimento físico ou emocional, né? Uma crise, uma situação, uma perda, uma situação existencial, seja ela qual for esse sofrimento. A morte, que é uma coisa que vai acontecer na nossa família, com nossos amigos, conosco mesmo. E a culpa, ele fala também que é algo inerente, que faz parte da condição humana. E quanto mais estrutura tu tem espiritual, de espiritualidade, maior capacidade tu tem para lidar com esses fatores existenciais. Que nem sempre as condições materiais vai dar essa capacidade. Isso a gente vê muito bem no nosso exercício da medicina. Quando um paciente ele não consegue mais resposta na ciência, a medicina já esgotou todos os seus recursos, não há nada mais a que se fazer, não existe cura para aquele paciente, é a fé que vai dar sustentação para ele. É os valores espirituais que ele traz dentro de si, que vai dar condições a ele de lidar com essa situação em que ele depositava toda a confiança na medicina, no médico, e muitas vezes nós não vamos conseguir. Vai chegar uma hora que nós vamos perder, né, a guerra. Nós vencemos as batalhas, mas a guerra contra a morte, a gente vai ser perdente. A gente pode vencer algumas, mas chegar uma hora que a morte vai acontecer. E lidar com essas situações existenciais que fazem parte, não depende só da ciência. A ciência não consegue responder. Eu tenho pacientes que dariam todo o seu dinheiro, né, nessas situações mais difíceis da vida, para ter um pouquinho de fé capaz, né, de dar sustentação para a sua vida. Eu me lembro de uma paciente minha, que ela queria levar o pai era professor universitário da URGS, e ele sempre teve um pensamento materialista, casado com uma colega médica, também professora da Universidade Federal, e ele sempre se negava a fazer uma reflexão quanto a questões espirituais. E ele entrou numa situação grave, de uma doença grave, e ela pediu para mim atendê-lo na residência dele. Ele estava com um quadro bem grave, não podia nem se deslocar para o consultório, dado o estado dele.
E interessante que a nossa conversa foi toda uma conversa mais introspectiva, ele chorou muito, né? E ali ele conseguiu quebrar com aquela, né, resistência dele, e de ver todo aquele mundo que ele construiu, estruturado num pensamento materialista, né, vendo aquilo que ele acreditava, desmoronando frente a uma situação que ele estava impotente. Né, que tudo que ele acreditava não estava conseguindo responder naquele momento, as suas dúvidas, os seus medos, as suas reflexões, e a medicina também não estava conseguindo dar a ele o que ele estava buscando. Então é isso que a gente observa, que chega um momento da nossa existência que são inevitáveis a necessidade dos valores espirituais. Então a tríade de Frank, o sofrimento, morte e culpa, pode ser observada como inserida na análise do trabalho, nas pesquisas médicas, que os pacientes vão mostrar que quanto mais grave é o problema daquele paciente, quanto maior insegurança ele passa, mais ele sente necessidade de que seja abordado a espiritualidade pelo médico. 90%, as pesquisas médicas mostram que 90% dos pacientes gostariam que o seu médico conversasse sobre as questões espirituais. Mas as pesquisas mostram que a maioria dos médicos não estão preparados, não foram orientados na vida acadêmica, na medicina, a como abordar, como lidar com essas questões. Mas se essa dimensão é uma dimensão intrínseca, se todos nós temos uma dimensão espiritual, nós, como médicos, nós temos que focar nessas dimensões. Como a gente vê a dimensão orgânica, a dimensão emocional, a dimensão social do paciente, tudo influi no adoecer do paciente. Nós temos que perguntar qual é o trabalho do paciente, porque conforme o trabalho, aquele trabalho vai ser um agente perturbador do paciente, né? Se é um trabalhador de uma mina de carvão, seu estresse, né? O tipo de vida do paciente vai interferir na sua relação com a vida e também no seu adoecer. E essa dimensão espiritual é como qualquer outra dimensão, que tem que ser também vista e olhada pelo médico. Então, a dimensão remete a um plano metafísico, conforme se encontra descrito por diversos autores, né? Tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais do que no viver do que se pode ser percebido, o plenamente compreendido, remetendo às questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Tá? Então, frente a essa situação, e as pesquisas mostrarem que o paciente necessita ser visto na sua dimensão espiritual, que ele gostaria que o médico conversasse sobre essas questões que aflige ele num leito de morte, num leito hospitalar, que trazer para o médico seus anseios, seus questionamentos, é que se procurou, né, implementar nos cursos de medicina esse campo da espiritualidade. Então, para a Associação de Faculdades da Medicina Americana, a espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de muitas pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ela expressa na busca individuais para um sentido último, através da participação na religião ou crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo e nas artes. Todos esses fatores podem influenciar na maneira como os pacientes e os cuidadores profissionais da saúde percebem a saúde e a doença e como eles interagem uns com os outros. Então, a própria ciência passa a reconhecer que essas questões são fundamentais, são necessárias serem enfocadas. Isso vai avançando, né? Aqui é um outro conceito. A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência, ao significado e à totalidade da vida, possibilitando uma recapitulação qualitativa do seu processo vital. Portanto, envolve a busca pelo sentido ou significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante, ao imaginário e ao simbólico.
Então, voltando ali um pouquinho, religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com Deus, com o transcendente, com o sagrado. Já a espiritualidade é uma busca pessoal de resposta sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado ou transcendente. Então, a religião, ela vem em função da espiritualidade, ela vem buscar estimular, né, desenvolver espiritualidade, mas nem sempre quer dizer que ela contém sucesso também, né? Porque muitas vezes também a religião está presa em jogo de poder, né, em competição, em vez de realmente trazer um sentido verdadeiro de espiritualidade, para ser um instrumento de domínio, de poder, como a gente muitas vezes vê. Então, a religião, ela pode não ajudar essa espiritualidade. Deveria, né? Se fôssemos buscar os conceitos que baseiam todas as religiões. Mas a gente sabe que o ser humano, ele muitas vezes, ele altera, interpreta de maneira diferente, ele traz as suas convicções, as suas dificuldades, as suas sombras para o conhecimento e muitas vezes desvia aquele sentido maior para esse sentido mais ligado à questão egóica. E espiritualidade não, é uma coisa realmente voltada para a nossa realidade íntima, com uma necessidade que todos nós temos. Isso está claro para vocês, pessoal? Tudo certinho? E coping, né? Coping seria como a coping religioso, o espiritual, seria como esse conhecimento, essa vivência, pode nos ajudar a lidar com as situações, né, com as doenças. E as pesquisas mostram que a religiosidade, a espiritualidade, ela ajuda muito mais do que atrapalha, né? Ela nos dá um sentimento de conexão com o sagrado, um sentimento de conexão com si e com os outros, né? Ela ajuda na busca de recursos, né? Há uma gratidão que ajuda a lidar melhor com as situações. E o pertencimento a uma comunidade religiosa ajuda muito também. Isso a gente vê com os pacientes que vêm muito do interior, né? Que muitas vezes não tem referência familiar, e quem dá o apoio é a comunidade. Eu me lembro de um paciente que veio do interior, lá das missões, e que a família pediu para mim localizar uma pessoa de Viamão, né, que era ligada à comunidade religiosa, que acolheu a família, né, não se conheciam, e que muitas vezes ali deu todo aquele atendimento, aquele apoio. Então, a comunidade religiosa é uma maneira de dar um apoio afetivo, um apoio social, né, um apoio religioso. Isso faz uma diferença muito grande também. E o coping negativo, a culpa, né, que muitas vezes a religião impõe, dificultando, curas religiosas que muitas vezes fazem com que o paciente abandone o tratamento médico, né, convencional, isolamento no ciclo religioso, quando a religião, ao invés de unir, né, isola o paciente, o dogmatismo, né, o fanatismo religioso, e os conflitos com a comunidade religiosa. Talvez a pessoa tenha um conflito com a sua própria comunidade, né, por convicções pessoais, com diferenças de pensamento. Mas, no campo da medicina, as experiências médicas mostram que a religiosidade e a espiritualidade, ela ajuda muito mais do que atrapalha. Então, nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho. Então, por que abordar na prática clínica a espiritualidade? Por que é importante? Primeiro, a maioria dos pacientes são religiosos, e por ter uma dimensão espiritual, né, tem necessidades ligadas às questões espirituais. Os pacientes utilizam dos seus recursos religiosos no seu processo de saúde e doença. Eles querem que suas crenças sejam abordadas, eles necessitam disso, eles exigem isso. E eles passam por experiências anômalas, elas acontecem, né? Tem experiências místicas, experiências chamadas de anômalas na medicina. A religião e a espiritualidade diminui o custo de saúde. A
gente vai ver que as experiências médicas mostram que a pessoa que tem uma espiritualidade, ela fica menos tempo internado, ela tem menos depressão, precisa de menos antibiótico, menos anti-inflamatório. Então, a espiritualidade, ela ajuda a diminuir os custos com a saúde, né? Isso foi um grande fator porque o governo americano passou, então, a investir muito lá nos Estados Unidos para que a Faculdade de Medicina colocasse cadeiras de espiritualidade, né? E estimulasse isso aí, por um fator também, não só porque a espiritualidade é bom, mas porque também dói menos no bolso do governo, né? As influências da espiritualidade influenciam nas decisões médicas. Nós sabemos que o testemunho de Jeová não aceita transfusão de sangue. Então, se tu conhece o pensamento do paciente, na sua crença religiosa, tu vai saber lidar melhor com os conflitos, né? Tem aquele pastor que vai dizer que a doença é causada pelo demônio, que não vai no psiquiatra, não toma o remédio, né, o antidepressivo, abandona tudo. Então, essas situações todas, nós como médicos temos que saber lidar. E isso envolve essas questões religiosas e espiritual do paciente. E a influência na saúde física e mental que a espiritualidade vai ter também, né? Veja bem, o número de religiosos no Brasil, né? Você vê que a grande maioria da população, ela tem uma religião. A maioria são católicos, né? Tu vê que esse número vai diminuindo, as igrejas evangélicas estão aumentando gradativamente, né? O número de espíritas também houve um aumento, mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas, como um bom brasileiro, né? Na segunda-feira ele vai lá no centro de Umbanda, na quarta-feira ele toma o passe na casa espírita, e domingo ele vai lá na missa, né? Tomar a hóstia. Então, muitas vezes a pessoa diz que tem uma religião, mas, na verdade, ela flutua entre várias concepções e crenças religiosas. Essa é uma pesquisa que mostrou que 45% dos americanos dedicaram-se à oração por questões de saúde nos últimos 12 meses. Né? Adultos que oravam eram mais propensos a terem visitado um médico nos últimos 12 meses. Então, você vê que a prática religiosa ajuda, né? Durante a internação, cerca de 88% dos pacientes psiquiátricos e 76% dos pacientes clínicos cirúrgicos reportaram 3 ou mais necessidades espirituais, de querer conversar, de querer falar sobre as suas questões espirituais. Tá? Essa aqui é uma pesquisa que foi feita, um corte de 10 anos, com 177 pacientes com HIV positivo, e mostrou que a maioria dos pacientes, 94%, utilizou algum tipo de coping religioso espiritual para enfrentar a doença, o coping positivo, né? Buscando na religião, na espiritualidade, um fator de apoio ao enfrentamento da doença. Aqui são as várias situações que o paciente buscou, nós vamos passar porque... afinal, o que os pacientes querem? Um primeiro estudo, que foi publicado em 94, né, mostrou que 77% dos pacientes disseram que médicos devem considerar necessidades espirituais. 48% gostariam que seu médico orasse com eles. Veja só que interessante. E, entretanto, 68% disseram que médicos nunca abordaram o assunto. Então, há um hiato aí. Né? Essa é uma outra pesquisa que mostrou que 456 pacientes ambulatoriais, 1/3 gostaria de ter suas necessidades espirituais abordadas durante consultas. 50% durante um cenário de morte e 19% em consultas de rotina. 2/3 de que seus médicos fossem conscientes das suas crenças religiosas ou espirituais. Então, isso é uma coisa importante, isso dá muita importância. Essa outra pesquisa mostrou de 3 mil pacientes internados, 41% gostariam de ter discussões durante a internação sobre a religião e espiritualidade. 32% indicaram que alguma discussão ocorreu. 8% com o médico,
12% com membro de comunidade religiosa e 61% com capelão. Esses aqui são dados brasileiros, uma pesquisa feita que 101 pacientes internados, 81, né, consideravam que o profissional da saúde deveria reconhecer as suas crenças. E 76% consideravam que tem direito de ter suas necessidades atendidas durante o atendimento médico ou internação. Essa foi publicada numa revista, né, Clínica Médica, em 2013. Nós temos aquela pesquisa também feita pelo nosso colega lá do Hospital São Francisco, cardiologista, fugiu o nome, Lucchesi, né, que repetiu a experiência do Koenig, lá dos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, e mostrou também a mesma estatística americana, que 80% dos pacientes apresentou essa pesquisa dele no encontro, né, de cardiologia, e mostrando que também a necessidade do brasileiro é a mesma dos americanos. 80% gostaria de que seus pacientes conversassem sobre espiritualidade. Aqui, pacientes ambulatoriais, 68% desejam que seus médicos questionem questões sobre espiritualidade durante o tratamento. Essa pesquisa que eu falei, feita pelo Koenig, né, 80% dos americanos diziam que a frase "eu recebo bastante conforto e apoio de minhas crenças religiosas" era verdadeira, né? E que a maioria deles gostariam de abordar esse assunto com o seu médico. Aqui o trabalho do Lucchesi, né, o Mauro Pontes, feito com 200 pacientes, e mostrou que 80%, quase 90% também acredito que a sua fé ajuda e gostaria também de abordar esse assunto com os seus médicos, tá? Então, as experiências anômalas, né, que são, as pesquisas mostram que ela é muito frequente, né? O paciente tem alguma experiência anômala, de uma intuição, de enxergar coisa, experiências mediúnicas, experiência de quase morte, experiência à beira do leito de morte, EQM, né, que é o livro teu, né? Tem ele livro aí? É um livro bem interessante. Eu já li o livro dele antes de ser editado, né, publicado. Então conheço o conteúdo. É um livro muito bem embasado, né, com bastante fundamentação científica. Então quem quiser conhecer melhor as experiências, essa realidade, experiências de quase morte, que é uma coisa muito comum nas emergências, nas ressuscitação cardiovascular, o paciente entra em parada cardíaca e depois ressuscita, e muitas vezes o paciente está com eletroencefalograma ISO, né? Ou seja, não há nenhum registro neurológico, mas ele vai relatar experiência nessa fase em que o cérebro não está ativo, se não há um registro. Então é muito interessante, e tem muitos pesquisadores no mundo inteiro, existe uma rede de pesquisa de médicos da Inglaterra, Estados Unidos, de hospitais do mundo inteiro, fazendo experiência sobre esse assunto. Então, um livro do Emmanuel é muito interessante quem quer aprofundar. Tá? Consciência Imortal, né? Então, essa experiência é muito mais comum do que os médicos imaginam. Os médicos, muitas vezes, não registram pela falta desse diálogo, né? Mas experiência de telepatia, fora do corpo, de EQM, etc., etc., é muito comum. Aqui está uma pesquisa mostrando experiências, né? Vários tipos de experiências, a gente vai passar um pouquinho. Os custos da saúde também que diminuem com o uso da... crenças também podem interferir nas decisões dos médicos, né? Contracepção de emergência, contracepção para adolescente, vacinar para o HPV, questão dos abortos, tudo isso aí, a gente sabe que as questões morais, éticas, religiosas, influenciam muito, né? Então, a Puchalski vai dizer que a espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui
para a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, ela é importante como uma referência. Quanto mais recurso tu tem dentro de ti, mais tu tem flexibilidade de lidar com essas situações que a vida nos coloca, como morte, né, como busca do sentido da vida, como culpa, como sofrimento, como os desafios da vida. Então, a gente vai dizer que a espiritualidade é um instrumento que vem agregar fatores fundamentais para a gente lidar melhor com a doença, com o adoecer, e favorecer também a sua cura, a sua recuperação. Vamos passar um pouquinho rápido. Então, também houve aquela busca de introduzir no conceito de saúde, né, modificar, para também buscar cada vez mais a dimensão espiritual ser considerada no meio médico, né? Isso tudo, pessoal, as pesquisas, os debates sobre a dimensão espiritual no campo da medicina, levou, né, para que o colégio, a ação dos colégios americanos de medicina, né, orientasse que os estudantes devem ser advertidos que espiritualidade e crenças culturais e suas práticas são elementos importantes para a saúde e bem-estar de muitos pacientes. Eles deverão ser advertidos que é necessário incorporar essa espiritualidade e crenças culturais e suas práticas dentro dos cuidados dos pacientes numa variedade de contextos clínicos. Eles reconhecerão que sua própria espiritualidade, crenças e práticas possivelmente afetarão os caminhos de relacionamento e cuidados com os pacientes. E aí, então, o colégio, a Associação das Faculdades de Medicina Americana, recomendou, de uma maneira formal, né, que se colocasse no currículo uma cadeira, uma disciplina de espiritualidade nas escolas médicas, com objetivos específicos. Recomenda que os estudantes de medicina tenham habilidade em fazer uma história espiritual, onde se compreenda a dimensão espiritual do paciente, se há qualquer relação com o processo de adoecer do mesmo, assim como se o paciente se utiliza de sua crença como instrumento de esperança para a terapia, valendo-se de seus orientadores espirituais. Considera que a questão da espiritualidade na vida pessoal dos estudantes possa promover um melhor desenvolvimento profissional do mesmo. Então, isso tudo desencadeou uma necessidade de nós nos adequarmos. Se percebeu, nesse processo todo, que a dimensão espiritual é intrínseca, que ela é fundamental para o paciente, e que o médico não estava preparado para lidar com isso. Então, ele tem que ser ensinado a desenvolver, na faculdade de medicina, o acadêmico, como criar uma anamnese, como ele vai abordar isso, como é que ele vai coletar a história. E aí começou a surgir várias anamneses, né? Eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui hoje. E como é que está no meio acadêmico hoje em dia a questão da religiosidade, espiritualidade, então, né? Entrando agora nesse meio acadêmico. Então, veja bem, em 93, no ano 93, havia menos de 5 escolas médicas nos Estados Unidos com uma disciplina de religião e espiritualidade para os acadêmicos. Tá. Com esses avanços, essas pesquisas, em 94, das 1.700 escolas americanas, 17 das 126 escolas médicas passaram a ter cadeira de espiritualidade. Em 2000, subiu 65 escolas. Em 2004, aumentou para 84 das 126. Em 2007, subiu para 100, mais de 100 faculdades de medicinas americanas introduziram uma cadeira de espiritualidade para abordar esse assunto com os acadêmicos. E hoje, quase a totalidade das universidades americanas tem cadeira de espiritualidade. Tá? E aí, isso foi avançando, foi vendo que era muito importante essas questões,
E foi se dando tanta importância que se começou a criar, dentro das principais instituições de ensino americana, centros de espiritualidade e saúde, centros voltados para o debate, para a discussão, né, desses assuntos. Com destaque na Universidade de Duke, né, no Carnegie, em Harvard, o Herbert Benson, né, que é um cardiologista, e assim por diante, que vários médicos começaram, então, a trazer, a abordar, a desenvolver e introduzir essa dimensão espiritual na sua prática clínica. Benson foi o primeiro médico a trazer a meditação e o relaxamento para um dos primeiros na parte clínica, né, como bom cardiologista. Ele foi fazer experiências com monges tibetanos, porque ele ficou sabendo que o monge tibetano conseguia controlar a temperatura corporal, controlar através da mente a fisiologia. Ele ficou muito impactado com isso, porque há uma competição lá no Tibete dos monges sentarem na neve, só com uma tanguinha, e através da concentração da meditação, eles aumentar a temperatura corporal e derreter a neve ao seu redor. E o monge que tem a roda maior de neve derretida ganha. E ele ficou impressionado, e como bom americano, né, levou um monte de aparelhagem lá para o Tibete, botou, né, para ver a temperatura no dedo, na orelha, todo que é lugar, né, mediu, e ele ficou assim, e realmente a temperatura subiu muito, né. Isso aí ele tem um livro chamado Medicina Espiritual, já é um livro muito antigo, ele foi traduzido aqui pelo Brasil, talvez você consiga achar em sebo, né, é um livro muito bom, que é um resumo dos 30 anos de pesquisa que ele fez nessa área. É um livro muito bom, e ele então foi acompanhar um monge tibetano numa consulta lá no vale, né, porque os monges ficam lá na montanha, então desceu o vale lá para uma comunidade. E ele, acompanhando a consulta do monge, o monge fez uma série de recomendações àquele paciente. Quando ele saiu da casa do paciente com o monge, ele chegou assim, mas olha, essas recomendações que tu fizeste ao paciente não servem para nada. Tu sabe, eu sei, mas ele não sabe. Eu estou usando a confiança, a fé dele, para que ele, a confiança em mim, a fé dele, para ele se curar. O que nós chamamos de efeito placebo, né? A confiança no medicamento. Sabe que muitas vezes o medicamento feito de sacarose ou de farinha funciona muito mais do que o medicamento testado pela confiança que o paciente deposita. Tem histórias clássicas na medicina de pacientes que se curaram de doenças, de câncer, mais por essa crença. E o Benson daí trouxe isso aí para Harvard, né? Começou a usar o relaxamento no controle da hipertensão, da arritmia cardíaca, e com o mantra também, o uso de palavras associadas à crença do paciente, se ele é judeu, se ele é católico, ele vai usar, o médico nunca vai interferir na crença, vai usar o recurso que o paciente possui, e com o paciente meditar naquele pensamento, voltado para a saúde, 20 minutos, e ele vai dizer, nesse livro dele, que ele não viu maior recurso, mais poderoso que a fé na cura da saúde. É de um médico bem tradicional, né? E no Reino Unido, 50% das escolas médicas já possuem disciplina de espiritualidade. No Brasil, nós temos 10%, tá? Sendo que 4,6% são cursos compulsórios, cadeiras compulsórias e 5,8 eletivas, né? Envolvendo 180 escolas médicas brasileiras. Essa pesquisa foi feita por Giancarlo Lucchetti, né, que é o médico que mais publica artigos no mundo sobre espiritualidade, é um brasileiro, o Giancarlo Lucchetti. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e ele que fez essa pesquisa. E ele pesquisou também como é que os diretores das escolas de médicas viam esse assunto. E 54% achavam que é muito importante. 35% importante. 10% pouco importante.
e ninguém achou que nada é importante. Então, a gente vê que há já um certo valorização, uma certa já tendência dos diretores de faculdades a ver como um assunto importante, né? Então, já começa aqui no Brasil, alguns cursos de saúde e espiritualidade, né? Faculdade de Medicina da Bahia, né? Universidade de Santa Cecília, em Santos. A UX começou ano passado um curso de pós de saúde e espiritualidade. Nós criamos um curso aqui na Monteiro Lobato, né? Ele não está mais ativo. Foi o primeiro curso de pós de saúde e espiritualidade aqui do Rio Grande do Sul. Na psicologia, né? É muito pouco abordado. No curso não traz o assunto. A dificuldade é muito maior do que a própria medicina, por incrível que pareça, né? Na enfermagem, foi feita uma pesquisa com professores de enfermagem, envolvendo professores de Portugal e do Brasil. 52% consideraram muito importante esse assunto, 31%, 32% quase importante e 8% pouco importante. Mas só 8,5% inclui esse assunto, discute, levanta alguma coisa. Então, é muito pouco, né? Então, psicologia e enfermagem, embora a gente sabe que os enfermeiros, a enfermagem é muito mais receptiva a essas questões espirituais, a nível de estrutura acadêmica, né, está aquém da medicina. Então, várias instituições passaram a recomendar a espiritualidade no meio médico. Isso não é uma questão mais de crença, é uma questão de ciência. A ciência comprova que isso é importante, é fundamental, e há uma recomendação formal para que os médicos conversem e para que as faculdades preparem o acadêmico para esse entendimento. Tá? Aqui são publicações, né? Então, a gente vê que cada vez mais os médicos estão se interessando por esse assunto, pelas próprias publicações de artigos, a gente vai vendo, né? Aqui no Brasil também havia poucos artigos, depois teve um aumento enorme. A gente vai ver que o aumento veio depois que Koenig teve em São Paulo, no nosso congresso lá, médico espírita, e que foi traduzido o livro dele, né? Por que incluir a espiritualidade no cuidado do paciente? É um livro que ele editou, e esse livro foi traduzido, e a vinda dele aqui no Brasil, a tradução do livro dele, impulsionou as pesquisas também no Brasil. A partir de 2003, 2004, e começou a haver esse crescente de pesquisa. Isso aqui no PubMed, a gente buscou uma busca, espiritualidade, religiosidade, de artigos, apareceu 70 mil artigos no PubMed sobre esses assuntos. Tá? Essa busca foi feita em agosto do ano passado, agosto de 2018, por um curso de metodologia científica lá em São Paulo, que foi dado. E quantos artigos por dia você acha que é publicado sobre esse assunto? Um ano? 9. Olha o número, como há publicações, né? Essa busca foi feita de agosto de 2017 a agosto de 2018, um ano, né? E foi encontrado, nesse ano, em torno de 3.400 artigos, que corresponde a 9 artigos por dia publicados. É bastante artigos. Então, como está despertando interesse na área médica, né, esse assunto. Aqui a gente vê a produção de pesquisas, que foi tendo um aumento enorme, né, com o passar dos anos, cada vez maior interesse de publicações de artigos nessa área, em revistas indexadas, revistas de alto impacto científico, não é aquelas revistas que o médico paga para botar o artigo de classificação, muitas vezes duvidosa,
são a revista de classificação A, né, de referência importante no meio acadêmico. Então, houve um crescimento cada vez maior de produção de pesquisa. Né? Qual é o país que mais publica artigos sobre saúde e espiritualidade, vocês acham? Ah? Estados Unidos, né? Sempre. Em todas as áreas. Né? Estados Unidos e Canadá ganham de todos os países em todas as áreas do conhecimento em ciência. E o Brasil? O que vocês acham? Que ranking está? Chute, não sabe? Primeiro, terceiro, sexto, segundo, 23º. Nenhum. 12º? O Brasil está aqui, ó, em sexto. Tá? Depende da busca que tu faz. Tu usa os copos, está em sexto, né? Perde para a Índia, e aqui ele está em quinto, na Web Ciência, né? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, sempre se destacando em tudo, né? Aqui as principais revistas, né? O número de artigos publicados. Então, JAMA, New England, e assim por diante. Então, revistas de alto impacto, né? Trazendo assuntos sobre religião, espiritualidade e medicina, aplicação na prática clínica, medicina e religião, né, e assim por diante. Então, dezenas e dezenas de artigos, cada vez mais no meio médico. Né. A ponto de se criar um jornal só para isso, né, religião e saúde, né, várias publicações de livros, Harold Koenig como um dos grandes pesquisadores. Né. E esse livro dele, que foi traduzido aqui no Brasil, já tem a segunda edição, que é muito melhor, está ampliada. Eu adquiri no ano passado, no de São Paulo, a segunda edição, muito bom. Quem puder adquirir essa segunda edição, o faça, né, que esse livro é muito interessante. Aí vários institutos, né, e aqui no Brasil, primeiro no Brasil, primeira cadeira, o primeiro seminário sobre esse assunto, várias pessoas começaram várias universidades, a USP, né, a Unifesp, a Unicamp, a Unesp, a Unisa, mas o primeiro curso de extensão foi a Universidade de Santa Cecília, em Santos, que realizou, em 2002. Tá? E a primeira disciplina foi a doutora Eliane, de Embriologia Médica, que idealizou na Universidade Federal do Ceará em 2004. Tá? Então, foi a primeira universidade aqui no Brasil a colocar uma cadeira de espiritualidade. E, a partir daí, várias outras universidades passaram também, a exemplo da Universidade Federal do Ceará, a introduzir esse assunto. Aí começou os núcleos de estudos e pesquisa de espiritualidade, o NUP, né? Núcleo avançado, o NUPEM, Núcleo de Pesquisa da Uni São Paulo, a Unifesp, com parcerias com várias instituições. Os NUPs, o NER, que é um núcleo da UNB, lá em Brasília. Os LIASE, né, que a gente fala, que é a Liga das Acadêmicos de Saúde e Espiritualidade. Então, os acadêmicos da Liga sobre esse assunto. Os acadêmicos têm sido um fator importante para introduzir no meio acadêmico. Muitas vezes os professores não estão meio parados, né? A faculdade está um pouco indiferente, e eles vêm com toda a força, nós queremos criar uma liga, e aí eles passam a promover debate. Nós temos o LIASE ali na Universidade Federal aqui, no Hospital de Clínicas já houve vários encontros, né? Tu que é do Hospital de Clínicas tem acompanhado mais direto, né, Mário? Acreditação. Porque hoje em dia, para tu ver, é tão importante a espiritualidade que é um fator de acreditação, ter reconhecimento, de ter uma nota maior. Né? Então, a própria, tu vê que é tão importante essa questão da espiritualidade que está sendo exigido a acreditação da instituição frente, né, a sua nota, né, ao que tu falou, né, laboratório
Na Unicamp tem um bem forte, né? Mas várias universidades estão criando isso aí. Tá havendo um avanço. As escalas de avaliação, né? Porque precisa criar escalas de avaliação em espiritualidade, qualidade de vida e espiritualidade. A metodologia de pesquisa em espiritualidade exige uma especialização, requer um olhar diferenciado, né? Então já tem várias escalas. Aqui no campo de pesquisas, né, a gente vê que ainda temos que avançar, né? Mas são pesquisas longitudinais, outras, né? Mas são duas linhas mais importantes, a parte clínica e a parte cérebro-mente. A parte clínica está mais embasada, mais estruturada, com artigos e pesquisas mais consistentes. Na área da psiquiatria ainda tem que avançar, porque é uma área mais subjetiva, mais difícil de avaliar, né? Mas a saúde, então, a espiritualidade é uma área bem consolidada na literatura científica, evidências moderadas e robustas, implicações clínicas de fácil compreensão, pesquisa mais fácil de realizar, compreensão dos mecanismos, mais ensaios clínicos, então, né? Na parte mente-cérebro, é uma área em desenvolvimento, na literatura científica, evidências ainda controversas, implicações clínicas ainda não tão totalmente de fácil compreensão, pesquisas mais complicadas e complexas, e tem aquele dilema, né? Quem é que cria a consciência? A consciência é um substrato do cérebro, né? Ou a consciência atua através do cérebro? Isso ainda é algo que há uma controvérsia no meio científico, né? Mas o que as pesquisas mostram, de um modo resumido, né, pessoal? Menor taxa de mortalidade, a prática da espiritualidade. Apresenta mais tempo de vida quem usa a espiritualidade, né? Cerca de 7 anos de vida a mais. Quem tem a vivência, existe espiritualidade, vive 7 anos mais quem não tem uma espiritualidade, né? Essa é uma constatação científica. As pessoas religiosas permanecem menos tempo nos hospitais, 6 dias contra 12 dias, né? Aqui 11 dias contra 25. E aqui é um resumo, o Koenig, ele colocou as experiências mais importantes na área da espiritualidade no final do livro, mostrando que a pessoa tem maior sobrevida, menor resposta imunológica, recuperação mais rápida, diminuição do envelhecimento celular, diminuição da incidência do câncer, menos ansiedade e menos depressão. Tá? Eu vou trazer para vocês, então, o Procer, que é o Hospital de Clínicas de São Paulo, tá? Ligado à Faculdade de Medicina da USP, que eles têm um núcleo de estudos de problemas espirituais e religiosos, que foi criado em 2002. Então, esse programa Procer, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, né? E ele vai ser aplicado no Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo. Tá? Qual é a finalidade? O que é o Procer? O que é esse programa? É um grupo de profissionais da área da saúde que visa dar assistência terapêutica, estudar, pesquisar, investigar e gerar informações a respeito da relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. Tem 3 frentes, né? Educacional, pesquisa, assistencial. Elas querem fazer, os residentes, estudantes passam por esse processo, eles querem fazer pesquisa e ampliar a assistência ao paciente. O projeto começou em 2010, né? Buscando, então, atender a dimensão espiritual do paciente. Quais são as metas desse programa? Investigar o impacto da espiritualidade e religiosidade na saúde mental de pacientes, promover atividades terapêuticas que investiguem e promovam o contato com a espiritualidade, com foco em saúde mental, porque é na área da psiquiatria, daí, né, Instituto de Psiquiatria. Promover assistência, necessidades e conflitos espirituais e religiosos na interface da saúde mental. Incentivar e criar bancos de ideias em pesquisa na interface entre saúde mental e espiritualidade. E promover e ensinar alunos, residentes, profissionais da área da saúde sobre a relação saúde e espiritualidade. É uma diferença entre a questão do capelão e do profissional da saúde. O profissional da saúde, ele não vai abordar
a espiritualidade que o paciente necessita. Ele apenas vai fazer um levantamento. Ele vai fazer uma anamnese, né, um exame do paciente na sua dimensão espiritual. E depois disso, ele vai levar isso para a reunião clínica, para debater o que foi visto. E a partir da reunião clínica, então, é feito a condução do tratamento daquele paciente, daquele que foi levantado. E aí também daí é encaminhado as questões também para o capelão. Aí ele vai, se a pessoa ela é católica, ela é protestante, ela é espírita, o capelão vai ativar a comunidade daquela paciente para abordar aquelas questões dentro da religião da paciente. Então não cabe à pessoa da saúde, né, abordar essas questões mais específicas. E nós vamos abordar no sentido mais técnico. Tá? Mas as questões mais da religião do paciente, né, é o próprio religioso da área dele. Ele quer um passe, ele quer conversar com o padre, ele quer receber um conforto, ele quer fazer o ritual. Eu me lembro de uma discussão que nós tivemos, como eu sou vice-presidente de uma instituição hospitalar, nós tínhamos reuniões sobre a administração hospitalar, e uma das temáticas foi a dimensão espiritual no ambiente hospitalar. Aí o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Mães de Vento, trouxeram a experiência deles para repartir com os demais hospitais. E a enfermeira responsável pelo setor de espiritualidade do Hospital Moinhos de Vento, ela contou que um paciente queria um trabalho de Umbanda. E aí eles fizeram o seguinte, tiraram os pacientes do quarto, removeram, deixaram o pessoal trabalhar lá, fizeram o ritual deles, e depois trouxeram os outros pacientes de volta, em respeito ao paciente. Né? E o Hospital Mãe de Deus trouxe alguns relatos de casos, assim, de como também a ansiedade, as fantasias do paciente interferem na relação com a equipe clínica. Tinha um paciente no Hospital Mãe de Deus, que ele fez uma fantasia, porque a cruz do quarto ela estava um pouquinho torta, sabe? E ele estava brigando com Deus, né? Ele se sentia injustiçado de estar doente. Ele foi assim, uma pessoa, um devoto, um praticante da religião dele, um católico que ia sempre na missa, e ele não entendia por que ele estava passando por aquela experiência. E ele estava, acho que, um pouquinho de raiva, e ele entendeu de que aquela cruz torta lá significava que ele ia morrer, enfim, ele criou uma fantasia. E aquela raiva ele destilava na relação com a enfermagem, com o corpo clínico, com o médico. E depois que se abordou essas questões, e o padre veio conversar com ele, que se identificou isso, ele melhorou totalmente a relação. Se tornou mais colaborativo, de fazer o tratamento, de estar mais disponível. Então, tu vê como isso interfere na própria relação com a equipe clínica, né? Porque, incluindo, nós já falamos aqui, muitos pacientes são religiosos, né? A criança ajuda a lidar com as situações de vida e da doença, e o impacto também da religião vai interferir na etiologia, no diagnóstico e na própria evolução do paciente, né? E negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o aspecto social, psicológico do paciente, e resulta em falha ao tratar a pessoa integralmente. E poucos estudos indicam associação entre envolvimento religioso e maior psicopatologia, ou seja, a religião, dentro da psiquiatria, ela mais ajuda do que piora o quadro do paciente. Tá? E aqui avaliar, então, como a criança pode ajudar a lidar com a doença ou exacerbar a doença, pesquisar, né, a associação da espiritualidade com o bem-estar, como ele lida com o estresse do dia a dia, né? O ambiente também estressante do hospital, psicossocial, estratégia eficaz de enfrentamento, né? Como é que o paciente... E quais necessidades levantadas? Como lidar com o luto à morte, o luto do familiar saudável, né? Conflito entre fé e transtorno psiquiátrico, experiências religiosas
e transtornos mentais, o que diferenciar, né? Quando que o paciente está tendo uma alucinação, é um quadro psicótico, né? Ou é um quadro realmente faz parte da cultura, da crença dele, é um estado alterado de consciência que não é patológico. Conflito entre fé e familiar de saúde mental, conflitos religiosos e tratamento medicamentoso, como lidar com o suicídio, a busca do sentido da existência, e o coping religioso negativo, de que maneira a religião pode ser também negativa no lidar com a doença. Esse projeto foi aplicado na enfermaria de transtornos alimentares, depressão e ansiedade, enfermaria de álcool e drogas. Tá? Então, como é que foi feito? Então, eles fazem uma anamnese do paciente, em que é feito o levantamento e avaliação das necessidades espirituais daquele paciente. Há uma apresentação de caso na reunião clínica, uma discussão do caso, e a partir da discussão do caso é feito o encaminhamento externo. Se precisa de ciência religiosa, aciona a capelania. E o encaminhamento interno, arte-terapia, terapia ocupacional, psicologia transpessoal, meditação, musicoterapia. Então, esse recurso vai ser usado dentro do hospital, na Instituto de Psiquiatria, para trabalhar essas questões que foram levantadas na discussão clínica. Que são isso aí? Como lidar com a fé, como questionar a fé, então na arte, na psicologia, como ele lida com isso, para desenvolver isso, para resgatar isso, ou como isso, ou aprofundar essas questões. Então é feito um trabalho interno, técnico, e um trabalho externo. Um trabalho técnico voltado para a dimensão espiritual do paciente, e a assistência religiosa externa dentro daquela cultura religiosa do paciente, dentro da sua comunidade. Tá? Então, são dois recursos acionados pela equipe. Tá? E para isso é feita uma anamnese espiritual com 13 perguntas diretivas, abertas, realizadas pelo entrevistador. As 8 primeiras objetivos é investigar a religiosidade e espiritualidade do paciente, e as 5 últimas de investigar o impacto da religião. Tá? E, então entra como suicídio, drogas, álcool. Eu trouxe para vocês aqui a anamnese, né? São excluídos pacientes psicóticos agudos, pelas condições que não permitem, né? Agitação psicomotora, déficit cognitivo grave, os que se negam a participar, e pacientes menores de 18 anos. Então, esses não participam da anamnese. Essas são as perguntas. Número 1. Nos momentos difíceis da vida, o que você se apega, o que faz seguir adiante? Família, trabalho, filho, né, esporte. Você faz parte de alguma comunidade religiosa? Sim ou não? Se sim, aí pergunta 2, ponto 1. Frequenta algum templo? Quais as atividades? Qual a frequência? De que modo, terceiro, de que modo essas crenças influenciam a sua vida? Como é que isso vai influenciar a sua vida? Você tem alguma crença ou prática independente de sua religião? Muitas vezes o paciente tem uma religião, né, mas gosta de meditar, gosta de fazer yoga, ou é católico, mas vai lá tomar seu passezinho, né? Enfim. Se ele não tem uma religião, não participa de uma comunidade, quais são os valores diante da vida? Quais são os valores diante da vida? De que modo esses valores influenciam sua vida? Mesmo sem uma religião formal, você tem alguma crença ou prática espiritual? Eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho uma filosofia de vida. Eu sou esotérico, sou budista, eu medito, né? Enfim, etc, etc, etc. Quinta pergunta, você costuma refletir sobre os aspectos espirituais, como motivo da existência, vida após a morte? Você teve alguma vivência espiritual que julga importante? Alguma experiência anômala, alguma coisa que marcou a tua vida? Ficar doente afetou suas crenças, valores e práticas religiosas? Sim. De que forma? Não. De que forma? Aumentou a tua fé? Diminuiu? Tu começou a orar mais, tu se apegou mais com Deus, tu perdeu tua fé, porque tu se sentiu, né, desamparado, enfim, aí o paciente vai trazer todas essas questões sobre o seu problema de saúde. Qual a sua visão?
da sua família, sua religião, como isso te influencia. Sobre o tratamento psiquiátrico, qual a sua visão da sua família, sua religião, como isso te influencia. Muitas vezes o paciente quer, mas o pastor diz, não vai lá, ou a religião apoia, não, tu busca aqui a religião, mas não é só isso, tem que buscar o tratamento médico, né? A gente vai conhecendo como essa dinâmica interfere na relação com o tratamento do paciente. Sobre o uso de drogas e álcool, qual a sua visão da sua família, da sua religião, como isso te influencia? Sobre suicídio, qual a sua visão da sua família, da sua religião? Existe alguma prática religiosa ou crença que pode influenciar o seu tratamento médico? Sim, eu acho que se eu tomasse um passezinho, tomasse uma água fluidificada, ia me ajudar muito. Então, tudo ser levantado nessa anamnese. Como profissional da saúde, a última pergunta de saúde, há algo que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente te apoiam nesses momentos difíceis? Então, você coloca disponível a acolher o que o paciente deseja. Então, essa é uma anamnese simples, objetiva, e é levada, então, na reunião clínica, o que foi levantado aqui. Não é individual, é cada paciente. Claro que isso vai criando um banco de dados, né? Tu vai ter 100 anamneses, por fim de pesquisa também, de como a religião vai influenciar. Então, daí os médicos, os pesquisadores vão ter uma ideia também, né, de como isso está interferindo, vai ter uma estatística, né? E vão fazer publicações em torno disso, vai servir como uma base de pesquisa também. Hospital de Clínicas de São Paulo, Instituto de Psiquiatria de lá. Então, isso é uma adaptação de uma anamnese, aqui são as referências que eu peguei para vocês. Então, qual é a importância da espiritualidade hoje na medicina? Recuperar a perda da unidade, corpo e espírito, como uma manifestação do humano, propriamente dito. É um desafio para o século XXI. Então, nós separamos, a ciência separou, e agora nós vamos ter que juntar de novo sob uma nova forma de olhar, respeitando as duas áreas, entendendo que as duas áreas podem se comunicar, que pode haver uma conversa, sim, porque se achava que a religião é religião, que a ciência é ciência, uma área não se mete na outra, e ao contrário, não se mete, se deve interagir, é passível das duas estarem juntas, cada um colaborando na sua área, para o bem-estar do paciente, né? Então, a proposta é essa aqui, né? Geralmente, a relação médico-paciente é uma distância, até porque também há um discurso de poder, né? O médico não me questiona, só usa o medicamento, né? Então, o médico não quer ser questionado, ele não quer muito envolvimento, né, afetivo com o paciente, muitas vezes é uma relação distante, e também isso muitas vezes é confortável para o paciente, porque também ele delega para o médico toda a responsabilidade. Quando o médico exige do paciente que ele participe, né, da sua cura, muda de rotina, diminui o estresse, faz uma atividade física, come menos carne gorda, né? O gaúcho aqui é difícil. Não, me dá uma estatina aí, me dá um remedinho para o colesterol, que é muito mais fácil do que eu ter que mudar meus hábitos. Então, também é fácil para o paciente delegar toda a responsabilidade. E quando nós focamos na espiritualidade, né, ela gera uma integração entre aquilo que o paciente traz dentro dele, a sua dimensão espiritual, com a saúde. E isso gera também uma relação médico-paciente diferente, porque daí o médico vai usar o recurso que o paciente tem. Eu não vou formar um time. Eu vou usar o meu conhecimento técnico, né, meu conhecimento como médico, mas vamos usar o que tu tem também de recursos, que é a tua fé, teus valores, a tua crença, e nós vamos jogar para ganhar. Tu me ajuda, eu te ajudo, e aí nós temos mais condições de conseguir avançar na melhora do paciente. Então, o médico vai focar a dimensão espiritual, vai fazer ele resgatar, vai incentivar ele, dentro daquilo que ele acredita. Veja, o papel do médico não é influenciar a religião do paciente. Tem que ser católico, não é dar o meu pensamento religioso, não é isso. Isso aí não é ético. Então, é usar o recurso do paciente, até porque só vai funcionar aquilo que o paciente acredita.
Porque o Benção fazia. Se é católico, a Maria me ajude, né? Se é judeu, Shalom. Ele usa aquilo que desperta a fé, que desperta essa força curadora, essa força que é a crença do paciente, nos valores que ele tem, como mais um elemento de melhora, de cura, de conforto, de ânimo, ao enfrentamento da sua doença. Tá? Então, a diferença entre ver e olhar é reparar, né? Então, esse olhar da dimensão espiritual leva o médico a ter um olhar mais respeitoso, mais cuidadoso. Respeito vem de respeitar, do latim, olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado. Então, a gente olha para a dimensão do paciente, está olhando para a alma do paciente. E tender a entender esse paciente nessa dimensão maior e mais complexa, e mais integrativa. Quem é esse paciente? Porque senão a gente fica sempre num olhar muito comportamental, muito sintomatológico. É sintomas respiratórios, sintoma digestivo. Mas quem é o dono do coração? Quem é o dono do estômago? A gente dá o mesmo medicamento, o mesmo antidepressivo para todos depressivos, né? Ansiolítico para todos ansiosos. Mas quem é essa pessoa? Que história de vida dele tem? Como é que ele chegou nesse quadro? Então, a história do paciente, a sua crença, o que ele é, passa a ter mais valor para o médico. A gente vai usar esse paciente e os seus recursos na nossa relação médico-paciente e na sua busca da sua melhora. Então, muda, torna o médico mais humano, né? Então, a nova proposta com a espiritualidade, né? Uma proposta de uma medicina mais cuidadosa, mais amorosa, que transcenda as questões apenas fisiológicas, orgânicas. E junto a isso, nós não vamos negar, não se nega nada, não se muda nada daquilo que se avançou a nível acadêmico, científico, nós vamos agregar outras coisas. Essa é a proposta dos cursos de medicina, de preparar o médico a focar a dimensão espiritual, a colher uma anamnese e ter condições de falar isso com o seu paciente. Isso é ético, isso é recomendável, isso é uma necessidade que se faz presente nos dias atuais. Então, todo médico, ele teria que ter obrigação no seu consultório, junto com a anamnese convencional, acrescentar também a dimensão espiritual. Tá, pessoal? Seria essa nossa singela colaboração, né? Esperamos que essa reflexão incentive cada vez mais a gente estudar, trazer esse debate no meio acadêmico, conversar com os colegas, buscar as publicações, artigos. Tem muitas pesquisas. Eu ia trazer alguns artigos mostrando o que a prece produz, né, a nível de cerebral, a meditação, atuando ali no giro cingulado interior, melhorando a interface do sistema límbico, sistema cortical, dando a pessoa mais capacidade de lidar com as situações, meditações com pacientes, com médicos clínicos lá nos Estados Unidos, mostrar que o médico que faz meditação, ele tem mais capacidade de tolerância, de paciência com o paciente, menos cansaço. Estudantes que fazem meditação rendem mais. Então, tem muitas pesquisas, e hoje, com a imagem funcional, né, com a imagem que permite te relacionar a prática da atividade mental com a zona cerebral, nos dá muito capaz de fazer essa leitura, né? O que é meditação, oração, aonde ativa, o que produz. E a gente sabe que a prática religiosa diminui a interleucina 6, que é um marcador de inflamação. Então, a gente consegue enxergar a nível de bioquímica do sangue, a nível de exames, que aquela prática religiosa está diminuindo a inflamação do corpo, está ativando as regiões cerebrais. Então, está muito bem solidificado. E nesses encontros mensais, os colegas vão trazer isso. Hoje a gente fez apenas uma introdução, para não cansar muito vocês, mas a gente quer, em cada mês, até, se possível, trazer alguns casos clínicos, alguns artigos. Acho que muitos colegas vão trazer isso, né? Então, bem, pessoal. Então, a gente agradece a atenção de todos. Obrigado pela presença, pelo carinho, né? Uma boa semana a todos vocês.